Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. Você é sempre o nosso principal convidado. Para essa conversa que hoje é com Pedro Machado, diretor de Relações com o Investidor do TC. Mas antes, vamos conhecer um pouco sobre essa companhia. O TC é uma plataforma que oferece inteligência de mercado a partir do compartilhamento de ideias e experiências de investidores. A companhia tem também o serviço de análise de dados relativo ao cenário macro e às empresas listadas na Bolsa. A receita do TC é obtida com a venda de planos de assinaturas, serviços e cursos. A empresa surgiu em 2015, dentro de um aplicativo de mensagens onde um grupo de investidores reuniu uma comunidade engajada na troca de informações. Atualmente, a companhia pode ser considerada uma tech-fin no modelo software como serviço. E você quer saber mais sobre o TC? Participe da nossa conversa pelo chat. Mande a sua pergunta para o Pedro Machado, diretor de Relações com o Investidor da companhia, que já está conectado para conversar com a gente. Pedro, seja muito bem-vindo ao BMC Business. Boa tarde, Ana, tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vindo. Vamos começar então a nossa conversa. Pedro, essa semana vocês anunciaram um programa de recompra de ações da companhia 2 meses após o TC fazer o seu IPO. Queria aproveitar então a nossa conversa para te pedir para explicar para o investidor, para a investidora que está nos acompanhando, como é que vai ser esse programa e por que vocês optaram por ele. Certo. Então, o programa, conforme descrito no FR, é para até 1 milhão de ações, então representa um pouquinho mais que 1% do nosso capital. E, nesse sentido, a gente vê que o mercado está gerando uma oportunidade para a gente diminuir a quantidade de ações que tem no mercado. A gente tem caixa até para você efetuar uma recompra de ações, você precisa ter uma reserva de lucro, que a gente fez antes do IPO. Então, não muda nada a gente, em termos da captação que a gente fez. Então, a gente pretende utilizar esse capital porque, afinal das contas, a ação oscila, todos aqui sabem, e o que determina o valor da ação no longo prazo, afinal das contas, é a nossa execução. E a gente acredita muito nisso e, portanto, a gente optou por recomprar essa quantidade de ações agora. Uhum. E no mercado, no comunicado ao mercado, vocês informaram que na divisão da administração da companhia, o valor de ações do TC não reflete o real valor dos ativos da companhia, combinado com a perspectiva de rentabilidade e geração de resultados futuros. Na sua visão, o que pode ter pesado para esse resultado? Certo, então, bem, devem saber que a Bolsa tem caído de 130 mil pontos, a gente está a cerca de 108 mil hoje, então, obviamente, isso daí leva a grande maioria das ações juntas. E também, como eu falei, a gente acredita que a nossa execução vai, afinal das contas, levantar o valor da empresa ao longo dos próximos anos. Então, a gente pensa muito no longo prazo e essas oportunidades onde o mercado está mais volátil, tem mais pressão, especialmente sobre as small caps, então o TC é um papel que negocia 10 a 15 milhões por dia, não tem se você for um gestor grande, não tem saída, então você precisa proteger nesses casos, você não pode ficar com muito exposição em small cap, então tem várias dinâmicas que podem afetar no curto prazo. Então, a gente pretende tomar vantagem disso, a gente conhece o negócio melhor que ninguém, e a gente, como falei, a gente acredita que no longo prazo a gente consegue entregar esse valor que hoje é uma boa hora da gente fazer esse plano de recompra.
Uhum. E, Pedro, o jornal O Globo trouxe hoje um levantamento de que metade das empresas que fizeram IPO em 2021 já valem menos que na estreia na Bolsa. E entre elas o TC, que também viu o valor das ações cair bastante desde o início das negociações na B3. A gente sabe que a alta de juros e o ambiente econômico ruim estão entre os fatores para essa desvalorização. O que mais você vê para esse movimento, sobretudo no caso do TC? Certo, então, nesse caso, eu acho que a gente ainda não tem suficiente estrada para o mercado nos julgar, certo? A gente tem um trimestre reportado, o TC está mudando dramaticamente, então a precificação da ação hoje é basicamente a expectativa do futuro, descontando os riscos que cada um acredita. Então, como eu falei, no curto prazo não tem nada que a gente possa controlar. A gente está focado aqui em gerar valor para todos os acionistas, mas isso aí não se materializa de um dia para o outro. Uhum. E no IPO do TC, né, no mês de julho, a companhia levantou um montante de 607 milhões de reais. Qual era o plano inicial para o investimento, né, a partir desse recurso? E agora ele também deve ser usado na recompra das ações? Certo, então, como mencionei, a recompra de ações é feito até por lei pelo reserva de lucros, então lucros que a gente gerou antes do IPO. Então, nada afeta nesse sentido o dinheiro que a gente captou. Em termos de dinheiro captado, a gente tem 60% aproximadamente destinado a aquisições e fusões, 20% em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma e 20% em marketing. Obviamente, pode haver pequenas alterações nesses percentuais, não são cifras exatas, mas ainda mantém bem assim o nosso pensamento e a nossa cabeça acerca da utilização desses recursos. E para a gente encerrar essa parte sobre a recompra de ações, o investimento que o TC vai ter que fazer nessa transação compromete a alocação de recursos em alguma outra área da companhia? Qual deve ser o impacto dessa operação nos planos de investimento para o curto prazo? Não tem um efeito não. Tudo segue normal, tendo optado ou não por esse plano de recompra, não muda nesse sentido. Uhum. Perfeito. Então, queria falar agora sobre o crescimento orgânico da companhia. Pedro, na semana passada vocês anunciaram a compra da ReWeb por 6 milhões e meio de reais. De que forma essa aquisição agrega ao negócio de vocês? Explica um pouco mais em detalhes para o investidor que está acompanhando, que gosta de se inteirar, né, de entender a fundo como é que funciona. Claro, então, justo a nossa missão é democratizar o acesso ao mercado financeiro, e então isso daí acaba sendo muito alinhado com a aquisição da ReWeb. Por quê? Porque historicamente o RI, Relações com o Investidor, tem sido mais uma necessidade do que uma oportunidade, e muitas vezes o varejo, a pessoa física, tem dificuldade de entrar em contato, de receber o atendimento que investidores institucionais recebem. Então, justo através dessa aquisição, a gente procura alavancar a nossa plataforma existente e permitir que as empresas se conectem cada vez melhor com seus investidores. Isso daí inclui também ter dados muito mais aprofundados sobre quem está investindo na empresa, como que eles conseguem disseminar melhor a sua mensagem, a sua proposta de valor. E então é uma sinergia muito grande para ambos os lados. As empresas que estão comunicando ao varejo, obtendo mais investidores por essa questão de explicar melhor a sua missão, o que quer dizer as cifras da empresa, a complexidade do negócio, e o varejo também agora que tem uma porta muito mais direta junto com a nossa comunidade, que sobretudo o TC é uma comunidade de investidores que podem discutir tudo dentro de um lugar, então facilita muito a experiência do investidor e das empresas listadas. Uhum.
E a partir, né, da concretização dessa operação, como as empresas deverão funcionar? Vai ser uma forma independente ou vocês preveem uma maneira mais integrada? Certo. Então, é uma subsidiária 100% do TC, ou deveria falar, uma subsidiária 100% do TC, mas tendo um Chinese muito grande, um Chinese Wall sendo uma segregação das atividades, porque o RI é uma operação bem sensível, tem documentos que são confidenciais, que não podem ser compartilhados com ninguém fora do need to know, quem precisa saber. Então, por isso, a gente tem uma gestão completamente independente e equipes completamente independentes, não só a gestão, que operam a RI Web e também atualmente está em um escritório separado, em breve vai ser um andar separado, controle de acesso, então isso é muito importante. Na questão estratégica, obviamente, a diretoria aqui alinha as questões estratégicas com o líder dessa área, para ter sinergia com o resto do negócio, mas no dia a dia fica completamente operando por si própria. Uhum. E uma outra aquisição do TC, né? Aliás, a primeira depois do IPO foi a da Abalustre, né? Para quem não conhece, explica, por favor, qual é a atividade dela e de que forma vocês vão fazer essa integração e como também isso deve beneficiar o TC. Ótimo. Então, o aspecto bem benéfico da Abalustre é que já trabalhavam com a gente por vários meses antes da aquisição. Então, dessa forma, tem sido uma integração muito fácil, porque já prestavam serviço e agora estão formalmente se integrando ao TC. A Abalustre é uma empresa que foca muito em base de dados e como extrair insights, valor desses dados, tanto estruturado como não estruturado. Então, não basta você só ficar consolidando um montão de dados aleatórios, você precisa também de uma inteligência muito robusta para você entender como isso acaba afetando o preço de um ativo. Então, a Abalustre, justo ela vem para trazer esta inteligência institucional, também usa muitas práticas de inteligência artificial e machine learning, para gerar esses insights, principalmente para o lado B2B, para o lado do investidor institucional. Mas o B2B acaba tendo muita sinergia também com o lado do B2C, o consumidor também, né? Porque a gente consegue utilizar as mesmas ferramentas e simplificar elas e entregar para o investidor do varejo também, de uma forma mais consumível. Então, acaba gerando valor dos dois lados. Perfeito. E falando ainda, né, sobre esse assunto, a compra da Abalustre marca a estreia do TC no segmento B2B, né, como você acabou de falar também um pouco mais sobre isso. Que tipo de serviço vocês pretendem oferecer para outras empresas? E também a ideia é, a partir de agora, expandir os serviços para outras companhias? De quais áreas seriam? Certo, então o universo que a gente atinge com B2B, ele vai desde fundo para institucional e para as empresas listadas, então realmente é um mercado muito grande aí. Em termos de produto específico, eu não posso entrar em tremendos detalhes, mas essencialmente a gente, alto nível, a gente pensa em funcionalidades mais avançadas que resolvem as principais dores dos gestores do institucional hoje. Então, isso aí quer dizer conseguir colocar os dados mais facilmente em frente do usuário. Hoje, deve conhecer que um Bloomberg, uma plataforma desse estilo, você precisa ter 5, 6 telas abertas. Então, a nossa intenção é que seja muito mais fácil você navegar pelo que está acontecendo no mercado financeiro e que tenha notificações inteligentes, insights rapidamente acionáveis, que são particulares à estratégia desse determinado fundo ou institucional. Então, alto nível é mais ou menos isso que a gente pensa no segmento B2B, mas também o RI, obviamente, que eu já mencionei. Uhum. Perfeito. E vocês têm uma projeção, uma expectativa do potencial que o segmento B2B tem para o TC?
Eu posso, só a oportunidade aqui no Brasil de terminais seria de aproximadamente 400 milhões de reais por ano. A gente acredita que também com a entrada da análise de dados, como mencionei, esse mercado ainda maior, muitos dos dados que são consumidos pelos fundos quant, os fundos que usam modelos matemáticos para fazer suas operações, e também tem fundos que não necessariamente usam modelos matemáticos, mas ainda dependem muito de dados, também pode agregar em cima disso. E o mercado de RI acaba que tende muito forte também com o crescimento de empresas listadas. Então, ele vai crescendo, a nossa bolsa cresce, e a gente é bem positivo nesse sentido, né, do potencial do investidor na bolsa crescendo no Brasil. Então, justo a gente vê fortemente de cauda em todos os sentidos aí nesse mercado. Perfeito. E olha só, tem pergunta do nosso telespectador Augusto Crapa chegando. Atualmente o B2B vem sendo o principal foco da companhia. Quando veremos os impactos do B2B nas receitas do grupo? Boa, então o B2B já deve materializar este ano ainda nas nossas receitas. Já temos alguns B2B, receitas B2B na operação hoje, só para deixar claro também. E agora, se segue sendo o foco, eu diria que é um equilíbrio. Então, como mencionei, o lado B2B também sendo muito positivo para o lado B2C. Então, a gente sempre pensa com essa visão bem macro de como os dois conseguem trabalhar em conjunto para entregar a melhor experiência para o usuário de ambos lados. Tem mais pergunta aqui. Observamos que a imagem do TC está muito vinculada com a imagem dos sócios e a companhia pretende ofuscar essa visão. Como é que vocês pretendem fazer isso, caso isso esteja na pauta do grupo? Então, a gente tem carinho, né, pelos nossos fundadores aí, o Pedro Albuquerque, Israel Massa, Rafael Ferri. Eles tiveram essa ideia excelente e realmente criaram um negócio muito único, que é até um case para o resto do mundo. E hoje o TC é uma empresa de 600 colaboradores que não é necessariamente nenhuma única pessoa. Então, eu acho que não tem necessidade de esconder ou colocar para o lado, mas hoje o TC é realmente uma empresa com muitas pessoas por trás, envolvendo na operação, na contribuição, em uma plataforma de milhares de usuários. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente não tem nenhuma coisa em particular que a gente faz para ofuscar a participação dos fundadores. Né? E para o investidor que ainda não conhece muito bem o TC, qual é o modelo de negócio da companhia? Quais são as fontes de renda, os produtos que vocês comercializam? Por que o investidor deve acreditar na projeção de performance positiva do TC? Explica um pouquinho, né? Porque isso é sempre uma dúvida recorrente e os nossos telespectadores gostam bastante de conhecer a fundo cada empresa. Claro, então a origem do TC e também como estamos hoje, a grande maioria das receitas são advindas de SaaS, Software as a Service, quer dizer que essencialmente assinaturas em um plano com recorrência. O plano base, a maior parte da receita é o TC Master, é um plano de aproximadamente R$200 por mês, então é um plano relativamente premium comparado com as outras soluções do mercado. Acima disso, a gente tem o TC Premium, um plano de aproximadamente R$1.000 por mês, que tem também um consultor que te atende particular. E também carteiras recomendadas, é um produto com mais atenção pessoal. E por último, a gente tem o TC Private, que é ultra exclusivo, que tem concierge, tudo isso. Esses aí são os nossos principais produtos hoje, mas a gente também começa a expandir muito fortemente no mundo de cripto. A gente acredita muito, até como devem saber, o mercado Bitcoin é um dos nossos principais investidores.
Então, a gente acredita muito nessa tese aí. O nosso Crypto Hub, que é um 3P, é um produto de terceiros, está crescendo super bem dentro do nosso ecossistema. E então eu deveria mencionar que também a gente tem outros 3P que permitem que contribuidores criem seus próprios produtos dentro do ambiente do TCE. A gente trata de tudo operacional, tecnológico, jurídico, e eles têm que só focar em prover o conteúdo. Então, a gente tem o Latos, ele faz dólar, Mayara faz trading de curto prazo, como exemplos, e também estamos olhando outras possibilidades de hubs. Então, também tem esse modelo de 3P, que é bem interessante. No nosso core é educação financeira. Sem educação, a gente não vai para nenhum lugar, né? Então, é muito importante, especialmente o mercado financeiro é muito complexo, para a gente, né, que somos profissionais do mercado, tem mais que 15 anos, a grande maioria aqui, no mercado financeiro já é complexo, imagina para alguém, um iniciante na Bolsa. Então, a gente foca muito nessa educação e também de ter essa comunidade por trás te ajudando. Então, você não tem que mais investir sozinho. Então, acho que isso é o grande diferencial, e não é você ir para um gestor, um agente autônomo. Pode ser, tem muitos casos que isso daí funciona bem, mas o que o TC permite é você conseguir estudar por si próprio e ter a sua opinião própria para debater com o seu assessor e para estar com o controle efetivo do seu dinheiro, ainda mais quando os incentivos nem sempre são perfeitamente alinhados entre quando você coloca a administração do seu dinheiro com outras pessoas. Então, é muito importante que você tenha pelo menos um nível mínimo de conhecimento, e daí a gente espera também que todo mundo vá muito além e curtam tanto estudar o mercado como a gente. Mas é isso, o Brasil está atrás até de países africanos em termos de educação financeira, e a gente está aqui principalmente para melhorar isso, e com uma experiência muito imersiva. Isso aí quer dizer que cada vez mais a gente procura fazer uma palavra de inglês, mas é gamification, tornar a educação financeira mais como um jogo, porque isso aí facilita muito a adoção e a pessoa querer começar nessa trajetória. A gente vai fazer ser mais interessante, né? Porque pensa finanças, a pessoa normalmente quer dormir, não sei. Então, mas é uma parte muito importante, é o que ajuda todo mundo a atingir os seus objetivos na vida, né? Finanças é uma parte essencial da nossa vida. Com certeza. E falando agora sobre os resultados, né? No segundo trimestre, o TC registrou um aumento de 213% na receita bruta, 516% no aumento de usuários pagantes e 107% no lucro bruto. Como é que você avalia o resultado para esse período? Estou muito contente. Foi a nossa equipe que ajudou a gente chegar até onde chegamos, então parabenizar também todo mundo aí, que é incrível se você olhar a plataforma como estava 2 meses atrás, como está hoje, é muito impressionante o que a gente conseguiu fazer. Então, primeiramente agradecer eles, mas uma dinâmica muito importante que a gente também divulga no nosso resultado é que, em média, quando um cliente entra no TC, o valor que ele gasta acaba superando o valor que a gente perde de clientes que saem da plataforma ou optam por planos inferiores. Isso daí chama o Net MRR Retention. Então, desse ponto de vista, a gente vê que os clientes fiéis ao TC acabam realmente sendo muito comprometidos com o ecossistema, e acaba que também poderão ter carreiras dentro do TC. Então, a gente tem mais que 50 contribuidores na plataforma, e todos começaram lá falando nos grupos, etc., nos canais do TC, e a gente viu que tinha talento, viu que essa pessoa conseguia agregar coisas muito pertinentes à conversa, às oportunidades do mercado, e acabaram se tornando parte da equipe. Então, a nossa intenção é continuar com esse aspecto de comunidade aí, para seguir crescendo o nosso negócio e fornecer diversos pontos de vista, né? Que eu acho que é o mais importante. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer no mercado financeiro, é importante saber todos os possíveis cenários
É isso. Com certeza. E tem pergunta referente a esse assunto também chegando no chat. Vimos que o primeiro resultado após o IPO teve uma grande compreensão de margem EBITDA devido aos altos investimentos. O que podemos esperar para os próximos resultados? É possível uma manutenção dessa margem? Então, eu não posso comentar muito sobre resultados futuros, mas eu posso comentar que essa queda de margem já estava pensado por nós. A gente cresceu a equipe somente esse ano, de janeiro até agora, de 200 para 600 pessoas aproximadamente. E isso daí, obviamente, demanda um capital de giro, uns gastos além da receita que isso daí gera imediatamente. Então, a gente aposta muito no futuro e, portanto, a gente cresceu as nossas capacidades, tanto do lado técnico, do lado técnico até, mas, obviamente, também tem todas as outras funções que tem que entrar aí para apoiar. E com isso a gente consegue atingir o que a gente, a nossa visão do superávit do mercado financeiro. Então, já estava previsto essa queda de margem e é bem conduzente com outras empresas de growth que a gente vê aqui no Brasil e lá fora. Mais pergunta aqui dos nossos telespectadores. O MPK perguntando qual é o percentual hoje de pessoas físicas compradas no papel versus grandes investidores, né, em relação aos fundos. Beleza. Bem, isso aqui é dado público, então eu posso falar. Deixa eu só validar aqui a minha cifra, mas 56% pessoa física hoje no papel. É o dado mais recente que eu tenho. Perfeito. Então, vamos lá. A gente está no momento, né, com um cenário econômico desafiador, tem também as preocupações fiscais, os ruídos políticos que acabam impactando bastante no cenário. Você acredita que essas questões influenciaram na volatilidade das ações do TC? Qual é a expectativa de vocês já para o semestre? Beleza. Então, com certeza, o Brasil, como todos devem saber, sempre tem essa turbulência, até mais esse ano, e daí próximo ano já é um ano de eleições. Então, é difícil saber exatamente o que vai acontecer e um deve esperar a volatilidade, sem dúvida. Nosso trabalho aqui é para seguir construindo o que a gente está construindo desde o D0. Então, a gente foca nisso, a gente nem olha muitos dias o preço da ação, porque para mim não importa o que o mercado está precificando de um dia para o outro. Se você pensa o mercado de um dia para o outro, ele é uma combinação dos fatores macro, né? Taxa de juros subindo, obviamente afeta indiretamente o valor das empresas tech, que tem mais a receita jogada ao longo prazo, etc., aspectos assim. Mas o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está construindo não muda, e eu não foco no valor da ação do TC no curto prazo. Tem mais só no que a gente consegue controlar aqui. Com certeza. Não, vamos lá então. O Ezequiel perguntando aqui, a empresa visa alcançar aqueles que estão fora desse mundo da Bolsa ou somente para quem faz parte desse mercado de investimentos, visto a oportunidade de crescimento de novos investidores no mercado, né, na Bolsa? Excelente pergunta. Então, justo, o TC nasceu como um aplicativo para investidores mais avançados. Até isso daí é dos nossos grandes focos agora, como tornar o UX, a experiência de interagir com a plataforma, muito mais fácil e particular a cada usuário. Então, se você gosta de fundo imobiliário, eu vou te mostrar principalmente fundos imobiliários. Obviamente, eu vou tentar te informar sobre os outros potenciais investimentos que fariam sentido na sua carteira, mas é muito importante a gente conseguir direcionar o conteúdo certo para o nível e o perfil certo. Então, isso daí é uma grande parte do nosso trabalho, de conseguir atingir todo tipo de investidor e não investidor também. E daí, justo que eu estava mencionando antes do gamification, de tornar a experiência de aprender
mais interessante, mais intuitiva para os novos usuários, isso daí também é uma grande parte dessa estratégia aí. Uhum. E dos serviços que vocês oferecem atualmente, quais têm se destacado mais, né, no portfólio de vocês? Vocês veem mais potencial em qual deles? Então, o jeito que os nossos produtos, os 3 principais que eu falei, funcionam, é mais ou menos que tem um construído em cima do outro. Então, se você está no Premium, tem todas as funcionalidades do Master também, etc. Então, eu não penso muito que um produto é melhor do que o outro, senão um é mais pertinente a um tipo de investidor que quer mais atendimento pessoal, etc. Tem também um patrimônio maior, que faz sentido pagar esse preço para ter esse tipo de atendimento. Então, eu acho que em termos de diferenciar entre planos, depende muito o que você particularmente precisa. Uhum. Perfeito. E vamos falar de pandemia agora, né, que trouxe impactos grandes à economia, mas teve também quem se aproveitou desse momento para aprender a investir. Como o TC aproveitou essa oportunidade, né, esse momento? Vocês oferecem soluções em educação financeira para vários perfis de investidores? Explica um pouquinho para quem está nos acompanhando. Sim, então, apesar da pandemia ter tido, obviamente, efeitos muito negativos mundialmente, né, uma grande quantidade de mortes, de outros problemas também, do ponto de vista de tecnologia, realmente ele fez que a gente provavelmente avançou 10 anos em um período de 1 ano, no ponto de vista tecnológico. Então, eu acho que esse componente de social se tornou muito importante, mais do que era antes, em todos os aspectos da nossa vida. Então, justo o TC aproveitou para se tornar a plataforma social nichada do mercado financeiro. Então, o social está invadindo toda parte da nossa vida, vai seguir assim, eu não vejo indo para trás. E nesse sentido, a gente conseguiu colocar esse senso de comunidade, de você estar junto com um outro, ainda estando em casa. Então, eu acho que isso daí foi o grande impacto durante a pandemia que a gente viu. E, obviamente, com todo mundo ficando em casa, começaram a também pesquisar. Eu deveria investir meu dinheiro, o mercado está subindo, descendo, o que quiser quer dizer. Então, eu acho que nesse sentido ele acabou estimulando muito do interesse no mercado financeiro também. Uhum. E agora falando em relação à operação de vocês, ela depende de uma plataforma, então a tecnologia é essencial para o negócio do TC, né, para o crescimento de vocês. Qual é o plano de investimento nessa área da companhia e se tem novidade em vista, quais são as ferramentas e soluções também que vocês pretendem lançar nos próximos meses? Então, em termos, a nossa plataforma é proprietária desde o primeiro dia, então a gente criou tudo dentro de casa. Em termos de investimento, acaba sendo mais desenvolvimento e mais profissionais na área de tecnologia para seguir expandindo, alcançar essa visão de ser o super para o mercado financeiro, né? E em termos de novidades, eu não posso mencionar lançamentos específicos, mas, como eu falei, criar uma forma de interagir muito mais personalizado e simples, intuitivo para todos os níveis de investidores ou não investidores. Uhum. E, Pedro, para a gente encerrar a nossa conversa, uma pergunta bem objetiva: por que o investidor deve acreditar e comprar as ações do TC? O que ele pode esperar da companhia daqui para frente? Claro, bem, eu não posso fazer nenhuma recomendação de compra da minha própria empresa, né? Eu acho que tem que acreditar justo na nossa execução, a gente tem que comprovar que a gente executa, sem dúvida. Eu acho que dá para ver daqui para trás, a gente é uma das empresas mais jovens na Bolsa, então acho que o histórico está aí, e a gente está super bem alinhado. Lembrando que o nosso IPO
foi 100% primária. Então, a gente captou recursos somente para crescer o negócio, ninguém da diretoria, nenhum acionista, aliás, mais especificamente, vendeu a sua participação. E até o nosso bloco de controle tem um lock-up, uma restrição na venda de ações que vai liberando pouco a pouco, mas dura 8 anos. Então, a gente está aqui realmente no longo prazo, acredita que isso daqui é bem perto do início. A gente fez tudo isso com mínimo investimento até chegar no IPO, e agora a gente está muito empolgado que a gente tem os recursos para conseguir completar a nossa visão do que o TC deve ser e o que a educação financeira também no Brasil deve ser. Perfeito. Então, esse foi o Pedro Machado, diretor de Relações com o Investidor do TC. Pedro, muito obrigada pela sua participação nessa nossa conversa aqui, muito importante para o investidor aqui no BMC Business. Obrigado, Ana. Um bom fim de semana aí. Obrigada. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto, com tudo o que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC você tem informação que gera valor. Até uma próxima. Tchau, tchau.